Como vimos então no bloco passado, nos termos do artigo 14 do CTN, não é possível a pessoa distribuir lucros para fazer jus à imunidade tributária. Mas a pergunta que se faz sempre é: não pode distribuir lucros, mas pode pagar os diretores, dirigentes dessas pessoas? Porque uma coisa é pagar salário e outra coisa é distribuir lucros. O entendimento é que não há problema algum em realmente pagar um salário para um dirigente, um diretor dessas pessoas mencionadas pelo artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal. Porém, em 97, nós tivemos a Lei 9.532, que em seu artigo 2º, parágrafo 12, aliás, artigo 12, parágrafo 2º, trouxe sim vedação quanto ao pagamento aos dirigentes e diretores para dizer que, se houvesse esse pagamento, seria suspensa a imunidade dessas pessoas, das entidades de assistência social sem fins lucrativos. Acontece que poderia essa lei ordinária, que é a 9.532, trazer essa vedação, e essa lei trouxe vários dispositivos, na verdade, que não estavam de acordo com o nosso ordenamento, tanto que foi ajuizado uma ADIM, a ADIM 1802, para falar da inconstitucionalidade de vários preceitos dessa lei. E dentre esses preceitos, justamente desse dispositivo que dizia que se houvesse pagamento de dirigentes, diretores de entidades de assistência social, sem fins lucrativos, não poderia permanecer a imunidade. Nós tivemos, no entanto, uma primeira liminar nessa DIN, reconhecendo inconstitucional alguns artigos, algumas alíneas, parágrafos dessa lei, mas não foi reconhecida primeiramente a inconstitucionalidade quanto a essa parte que dizia que não poderia haver o pagamento, porque, na verdade, não foi julgado. Mas, com o passar do tempo, nós tivemos uma alteração na lei. Antes de sair o trânsito julgado da própria DIN, houve uma alteração na 9.532, que acrescentou ao artigo 12 um parágrafo 4º, 5º, para dizer que não tem problema remunerar os diretores e dirigentes, que isso não faz com que elas percam a imunidade. Isso foi importante e, é claro, acredito até que o legislador foi até um pouco cauteloso para dizer, claro que daqui a pouco o Supremo vai reconhecer que é inconstitucional, porque, na verdade, para tratar sobre os limites ao poder tributar, ou seja, para regular a imunidade, tem que ser uma lei complementar, como nós falamos no bloco passado. Não poderia, então, essa lei ordinária, que é a 9.532, trazer aqui mais algum requisito para ser atendido. Não é a ela que cabe isso fazer, mas sim a uma lei complementar. Então, hoje, já está, de uma vez por todas, comprovado que o fator de pagar um valor para dirigente e diretor não tem problema, não faz com que a pessoa realmente vá perder a sua imunidade. Certo? Então, aqui analisamos primeiramente os requisitos, realmente para as pessoas desse artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal, fazer jus à imunidade, eles terão que preencher os requisitos previstos no artigo 14 do CTN, lembrando que somente uma lei complementar é que pode determinar, estabelecer os requisitos que devem ser atendidos para fazer jus à imunidade, em razão do 146, inciso 2 da nossa Constituição Federal. Certo? Agora, analisar um pouquinho sobre essas pessoas que fazem jus à imunidade. A primeira delas são entidades de assistência social sem fins lucrativos. Ok. Então, para a entidade fazer jus à imunidade do artigo 150, inciso 6, ou seja, para não precisar pagar imposto, ela tem que ser uma entidade de assistência social sem fins lucrativos. Veja, eu tenho que primeiramente ter um certificado de aprovação de que eu sou uma entidade de assistência social sem fins lucrativos. Não basta a pessoa criar uma entidade e se autodenominar de entidade de assistência social sem fins lucrativos. Hoje eu preciso realmente receber o meu certificado para dizer,
você é uma entidade de assistência social sem fins lucrativos. Para ser considerado uma entidade de assistência sem fins lucrativos, temos que preencher os requisitos previstos na Lei 12.101. A lei determina quando será expedido esse certificado de que você é uma entidade de assistência social sem fins lucrativos. Recentemente, tivemos uma súmula, e essa súmula é bem provável que apareça em provas de concurso nesse ano de 2019, porque é uma súmula um certo quanto recente. Diz respeito à súmula 612, que diz o seguinte: os efeitos desse certificado, dessa certificação, são retroativos. A data da constituição da pessoa, que realmente ela é uma entidade de assistência social sem fins lucrativos. O que quer dizer essa súmula 612 do STJ? É o seguinte: como eu vou constituir essa entidade de assistência social sem fins lucrativos? A partir do momento que eu sou realmente essa entidade e eu preencho todos os requisitos como tal, então eu faço jus à minha imunidade tributária, certo? Só que esse pedido de certificado, ele deve ser requerido para que haja análise, para comprovar que realmente aquela pessoa é uma entidade de assistência social sem fins lucrativos, que ela preenche os requisitos previstos em lei. É feito geralmente via site, de forma eletrônica. Eu entro no site, eu digo que realmente sou uma entidade, mostro os documentos, encaminho os documentos necessários para comprovar, e no primeiro momento, então, eu faço esse requerimento e é levado para análise. Como essa análise pode demorar um certo tempo, vamos imaginar aí que leve uns 6 meses. Então, quando proferido a primeira decisão, imagine ainda que seja negado, que entende-se que eu não preencho os requisitos. Eu poderei recorrer, isso tudo tem no site, e leva mais um tempo para análise. Digamos que passe 1 ano e eu não tive ainda meu certificado. A partir do momento que eu tiver o meu certificado, a súmula 612 do STJ diz que tem efeitos ex tunc, que vai retroagir desde o momento que eu já preenchia todos os requisitos para fazer jus à imunidade tributária. Então, é bem interessante essa súmula, acredito que tivemos um avanço e merecidamente. E é claro, o que é essa entidade de assistência social sem fins lucrativos é preencher os requisitos previstos em lei para ter esse certificado e também é prestar auxílio aonde o Estado deveria dar o auxílio. E quando você dá o auxílio aonde o Estado deveria dar o auxílio e não tem a finalidade lucrativa, nada mais justo do que você fazer jus à imunidade, você não ter que pagar o imposto. Então, essa imunidade é realmente muito bem-vinda para essas instituições, entidades que dão ao auxílio para quem realmente precisaria daquele auxílio do Estado, mas está sendo realizado, de repente, por um particular. A exemplo, preencher lá as atividades do artigo 203 da Constituição Federal. Dá auxílio à maternidade, à paternidade, ao usuário de droga, aos idosos. Então, toda vez que você visualizar que há essa participação de um particular, atuando onde o Estado deveria prestar o auxílio da assistência social, e ele não tiver a finalidade lucrativa, fará jus à imunidade. Mas ele tem que ter esse certificado emitido pelo órgão competente para dizer que preenche todos os requisitos para fazer jus a título de entidade de assistência social sem fins lucrativos, é claro, e ainda fazer jus à imunidade. Então, eu tenho que preencher requisitos primeiro para eu ser considerado uma entidade, e depois que eu fui reconhecida como entidade, talvez eu não preencha os requisitos para ter direito à imunidade, porque são os requisitos requeridos pelo artigo 14 do CTN. Então, a entidade, bem ou mal, tem 2 fatores aí para alcançar a imunidade. Primeiro, comprovar que é uma entidade de assistência social sem fins lucrativos. E o segundo, comprovar que preenche todos os requisitos do artigo 14 do nosso CTN, certo? Então, cuidado com isso na hora da prova, como eu disse, trata-se de uma súmula recente e as bancas de concurso, elas amam coisa recente, certo? O que mais que temos de interessante? Muitos me perguntam se aquelas empresas do Sistema S, Sebrae, Sesc, Senai, elas fazem jus à imunidade. Já foi reconhecido pelo Supremo, sim, que o Sistema S faz jus à imunidade.
porque muitos encaram como entidades de assistência social que vão prestar aqui auxílio para as pessoas que estão precisando, ou também uma entidade de educação ao formar profissionais sem fins lucrativos. Então, elas têm imunidade. Entidades filantrópicas têm imunidade tributária. Quanto à questão da entidade de educação, importante ressaltarmos que não há um conceito expresso do que vem a ser essa entidade de educação em nossa Constituição. Então, muitos doutrinadores defendem que qualquer expressão de cultura, informação, é realmente considerado uma entidade de educação. Se não tiver fins lucrativos, então ela faz jus à imunidade. E, é claro, desenvolver da arte. Então, uma escola de dança que não tenha intuito lucrativo, ela fará jus à imunidade, porque se encaixa no conceito de educação. Porque o que é educação? Então, entidade de dança, uma escola de dança que não tenha finalidade lucrativa, fará jus aí a imunidade, uma escola de línguas que não tenha a finalidade lucrativa, mas sempre de se ressaltar realmente isso, que não pode ter a finalidade lucrativa para poder fazer jus à imunidade tributária. Certo? E quanto às demais pessoas, vocês já sabem, partidos políticos e suas fundações, não há dúvida, se é um partido político, vai ter essa imunidade, e sindicatos tão somente dos trabalhadores e não dos empregadores. Eu até brinco dizendo, como eu disse a vocês, que na prova, lembre-se, empregador é rico, deixe que empregador pague o tributo. O que não vai pagar tributo, o imposto, é o Sindicato dos Trabalhadores. Agora, só mais uma atenção. Quando eu falo de partido político, pois bem, o partido político, além de preencher todos esses requisitos que nós já comentamos, previstos pelo artigo 14 do CTN, eles também deverão preencher mais 2 requisitos, sob pena de não fazer jus à imunidade. E esses 2 outros requisitos já foi objeto de pergunta em prova do CESP, logo pode cair de novo. Os outros requisitos são estar devidamente registrados no Tribunal Superior Eleitoral e não atentar contra costumes e princípios de nosso ordenamento jurídico. Ora, para que o partido político, então, faça jus a essa imunidade, ele deverá estar devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral e não pode atentar contra costumes e princípios. No passado, nós tínhamos um candidato à eleição que ele falava bandido bom é bandido morto. Isso, claro, né? Vai contra todos os nossos princípios e costumes, uma apologia ao crime. Logo, o partido a que ele estava vinculado perdeu a imunidade, ficou com a imunidade suspensa, até que voltasse a cumprir os requisitos. Então, até é importante mencionar que a pessoa perde a imunidade, na verdade, fica suspensa a imunidade enquanto ela não voltar a preencher os requisitos. Também teve, no passado, um movimento que queria separar o Sul do resto do país. Tinha até o slogan, Sul é meu país. E 2 partidos políticos estavam apoiando esse movimento e contrariando, portanto, o princípio do Pacto Federativo. Também tiveram suas imunidades suspensas até que voltasse ao normal e voltassem a seguir costumes e princípios do nosso ordenamento jurídico. Então, quanto aos partidos políticos, temos, além dos requisitos do artigo 14 do CTN, mais esses 2 que também devem ser cumpridos com atenção. E mais de relevante nós temos sobre essas pessoas do artigo 150, inciso 6, a linha C. Tem 2 súmulas importantes, que são a súmula 724 do Supremo, hoje, claro, né? Súmula vinculante 52, e a súmula 730 do Supremo Tribunal Federal. Essas súmulas são importantes, costumam aparecer nas provas de concurso. Vamos analisar primeiramente a súmula vinculante 52, a antiga súmula 724 do Supremo. Essa súmula, na verdade, ela vem interpretando o que está no nosso texto constitucional, no artigo 150, parágrafo 4º. Por quê? No artigo 150, parágrafo 4º, diz: as pessoas da linha B e C do artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal,
terão imunidade quanto ao seu patrimônio, serviço e renda, desde que atendidos às suas finalidades. Lembram que eu comentei com vocês que tudo que está em nome dos templos de qualquer culto goza de imunidade tributária, desde que cumpra a sua finalidade? Mesma coisa quanto às pessoas da linha C, as entidades de assistência social sem fins lucrativos, as entidades de educação sem fins lucrativos, os partidos políticos e suas fundações e o Sindicato dos Trabalhadores. Essas pessoas também, inclusive, estão mencionadas no parágrafo 4º do artigo 150. Logo, tudo que estiver em nome dessas pessoas e cumprir as suas finalidades estarão imunes de quaisquer impostos. E para interpretar esse artigo, é que tem-se, então, essa súmula vinculante de número 52, que diz o seguinte, olha, quando as pessoas do artigo 150, inciso 6, a linha C tem bens, imóveis e aluga para terceiros, se com o dinheiro dos aluguéis utilizar para cumprir a sua finalidade, esses imóveis não vão pagar IPTU. Esse é o teor da súmula vinculante de número 52. Que os bens imóveis, em nome das pessoas do artigo 150, inciso 6, a linha C, que estejam alugados para terceiros, mas com dinheiro dos aluguéis cumpre as finalidades, esses imóveis não terão que recolher IPTU. Olha, vejam que é realmente a pura interpretação do artigo 150, parágrafo 4º. Por que eu te falo isso? Porque ali já estava dizendo, ó, tudo que estiver em nome dessas pessoas, assim como em nome dos templos de qualquer culto, e que cumprir a finalidade estará imune. Então, nem precisaria dessa súmula, mas pelo sim, pelo não, tem a súmula, e é até por essa razão que muitos exemplos são justamente nessa situação, que tem as pessoas do artigo 150, inciso 6, a linha C, alugando imóveis para terceiros e utilizando o dinheiro dos aluguéis para cumprir a finalidade essencial. A pegadinha aqui é, essas pessoas, para fazerem jus à imunidade, terão realmente que utilizar o dinheiro para cumprir as suas finalidades. Já vi cair inúmeras questões dizendo, não, terá imunidade, ainda que não sejam atendidas as finalidades essenciais. Tem, sim, que ser atendidas as finalidades, certo? E quanto à outra súmula, qual seja? A súmula 730 do Supremo Tribunal Federal. Diz o seguinte, as entidades fechadas de previdência privada que não tenham a participação dos beneficiários farão jus à imunidade tributária do artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal. Não entendi, Josi? Como assim? Não estou te entendendo. Veja, entidade fechada de previdência privada. O que significa isso? Na maioria dos casos, para formar um fundo de previdência privada, a participação tanto do empregador como do empregado. Quando há a participação também do empregado, não fará jus à imunidade tributária. Mas o que a súmula 730 do Supremo está dizendo é que, quando não houver a participação do beneficiário, que é o empregado, então ela fará jus à imunidade. Tem-se como precedentes dessa súmula a Conchel, que é uma entidade de previdência privada, realmente formada pelos funcionários da Shell do Brasil, em que apenas o empregador é que forma esse fundo. Como não há participação dos beneficiários, o empregador está agindo como realmente uma pessoa de uma entidade de assistência social sem fins lucrativos, por prestar auxílio aos aposentados. Então, por isso foi reconhecida a imunidade. A pegadinha também, o cuidado que devemos ter é que só haverá essa imunidade desde que não haja participação dos beneficiários, dos empregados. Pois se cair no rol comum, qual seja o rol de que realmente há a participação do empregador e do empregado, aí não fará jus à imunidade, certo? O que mais que temos que saber sobre essa imunidade do artigo 150, inciso 6, a linha C? Aqui uma atenção também bem importante, que diz o seguinte. Eu disse no início da aula que todo mundo que está no artigo 150, inciso 6, da Constituição Federal, fará jus à imunidade tributária dos impostos. Então, todos que estão no 150, inciso 6, têm sorte na vida de não pagar imposto.
mas terão que pagar as demais espécies tributárias. Ok, mas as entidades, então guarde, as entidades de assistência social sem fins lucrativos, essas, além de ter essa imunidade do 150, inciso 6, a linha C, ou seja, não precisam pagar impostos, elas também têm uma outra imunidade tributária referente às contribuições sociais. Elas não irão pagar as contribuições sociais, mas por quê? Em razão de outro dispositivo que prevê expressamente essa imunidade, que é o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal. Nos termos do artigo 195, parágrafo 7º, as entidades de assistência social sem fins lucrativos também terão imunidade à contribuição social. E o detalhe, que tem grande risco de cair nas nossas provas, é que desde que atendidos requisitos previstos em lei. Então, veja aqui, a entidade de assistência social sem fins lucrativos fará jus à imunidade tributária desde que preenchidos os requisitos previstos em lei. Mais uma vez, essa situação veio à tona para dizer, como o artigo 195, parágrafo 7º, fala tão somente em lei, sem falar em lei complementar, então seria necessário de uma lei complementar para estabelecer esses requisitos ou poderia ser uma lei ordinária? Então, o Supremo, depois de muito tempo, julgou e considerou que tem que, para fazer jus à imunidade, preencher requisitos tão somente previstos em lei complementar e não em lei ordinária. E, com isso, considerou inconstitucional a lei realmente que falava, que trazia uma série de requisitos, lei ordinária, que trazia uma série de requisitos para ser atendido, para as pessoas fazerem jus à imunidade das contribuições sociais. Então, o Supremo disse, não, tem que ser uma lei complementar. Agora, cuidado, a lei para trazer requisitos, para ser considerado uma entidade de assistência social, essa lei não precisa ser lei complementar, tanto que eu disse, é 12.101. Mas, para fazer jus à imunidade, eu tenho que preencher os requisitos previstos em lei complementar. Vocês percebem que são coisas distintas? Como assim coisas distintas? Primeiro, eu tenho que ser uma entidade de assistência social. Disse a vocês, eu tenho que ter o certificado, essa certificação. Esses requisitos, para eu ser considerado uma entidade de assistência social, esses podem estar previstos em lei ordinária. Mas, depois que eu tive reconhecimento, sou entidade de assistência social sem fins lucrativos, preenchi os requisitos da 12.101, ok? Ok. Agora, vou ter direito à imunidade. Calma, vamos lá, vamos com calma. Vamos ver se você preenche os requisitos. Que requisitos? Agora sim. Para ver se eu faço jus ou não à imunidade tributária, são requisitos previstos em lei complementar. Certo? Então, atenção, porque, como também foi muito discutido, muita divergência tivemos sobre esse assunto, tem chance de cair na prova. Então, anote, para quem quiser, claro, para ser os requisitos de entidade de assistência social sem fins lucrativos, preencher requisitos pode ser requisitos trazidos por lei ordinária. Mas para fazer jus à imunidade, eu tenho que preencher requisitos previstos em lei complementar. Certo? Pois bem, e aqui até uma outra situação para levarmos em consideração, e eu já aproveito e trabalho com essa imunidade do 150, inciso 6, a linha C, e também com a imunidade lá da linha A, imunidade recíproca. O que acontece? Considerando que muitas pessoas, em muitos municípios, a legislação local determina que quem vai recolher o ITBI, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, por título oneroso, é o comprador do imóvel, nós temos essa situação de que, às vezes, uma pessoa que tem imunidade vai comprar um imóvel.
Na maioria das vezes, como a lei local diz que quem paga o ITBI é o comprador, eu já consigo afastar a incidência alegando a imunidade. Se eu estou frente a uma das pessoas do artigo 150, inciso 6, a linha A, entes federados, ou uma das pessoas do 150, inciso 6, a linha C, ou mesmo B, um templo de qualquer culto, eu já consigo afastar a incidência alegando a imunidade. Não, nesse caso não será recolhido ITBI, porque se trata de uma pessoa do artigo 150, inciso 6, que goza de imunidade. Ok? Ok, tranquilo, tranquilo. Mas o que tem se verificado é o seguinte, e quando a pessoa compra um terreno vazio, será que ela consegue não pagar o ITBI valendo-se da sua imunidade? Por que eu te falo isso? Porque quando a gente falou da imunidade, tanto das pessoas do artigo 150, a linha B, como da linha C, eu falei, olha, para fazer jus à imunidade, é de todo o patrimônio, renda e serviço, mas desde que cumpridas as finalidades essenciais. Agora, quando eu compro um terreno vazio, será que eu estou atendendo as necessidades, finalidades essenciais? Não sei, depende. E em razão dessa resposta, depende, é que o Supremo Tribunal Federal tem compreendido que a mera dedução por parte do município para fazer incidir o ITBI numa pessoa compradora que goza de imunidade, alegando que é um terreno vazio e por isso não atende às finalidades, isso deve ser comprovado pelo município. Como assim? Nada adianta tão somente o município falar, não, ele está comprando um terreno vazio, logo não cumpre a finalidade. O fato de comprar um terreno vazio não significa dizer que não está cumprindo a finalidade. É isso que o Supremo tem aplicado, de modo que caberá ao ente que quer o imposto comprovar realmente que não será utilizado para cumprir a finalidade, pois o terreno, estando temporariamente vazio, não faz com que a pessoa perca sua imunidade. Para você ter ideia, em 2015, 16, caiu essa pergunta em uma prova de magistratura realizada pela banca do TJ aqui no Paraná. Então, ficou realmente o entendimento do Supremo, porque é uma banca jurisprudencialista também, e que disse, o mero fator do terreno estar vazio não quer dizer, implicar, que não preenche os requisitos para fazer jus à imunidade. Caberá ao ente federado comprovar que aquele imóvel realmente não preenche, não tem preenchido. Então, ele permanece com a imunidade, mas se comprovado que não preenche a finalidade, por parte do ente federado que quer o imposto, aí sim ele tem que voltar e pagar os impostos. Certo? Agora sim, acredito que sobre essa imunidade é o que de mais relevante temos. Apesar que também, quando a gente vai falando, vão surgindo os casos, e eu quero trazer tudo o que é possível para vocês, porque eu sei que aqui tem estudantes que estão dedicando-se realmente para passar em um concurso público, independentemente de qual é o escolhido, mas tem que o direito tributário tem muito peso. Então, lembrei de mais uma situação. Essa situação até você vai compreender talvez melhor quando a gente vai estudar a parte das responsabilidades tributárias. Mas eu já vou adiantar aqui para que você compreenda, sem prejuízo de lá na frente, quando nós estudarmos o tema responsabilidade tributária, você terá um entendimento bem melhor, porque eu trabalharei de forma aprofundada e com mais calma. O fato é o seguinte, nos termos do artigo 130, do nosso CTN, nós temos que aquele que adquire um bem imóvel, ele será, via de regra, responsável por pagar os tributos devidos por aquele bem imóvel. Como assim, Josi? Se eu adquirir um imóvel com dívida tributária, via de regra, eu serei responsável por pagar as dívidas tributárias desse bem imóvel, a exemplo do IPTU, ou ITR, caso eu adquira um imóvel rural, se tiver dívida de terra, eu serei responsável por pagar essa dívida, via de regra, contribuições de melhoria e ainda taxas em razão de serviços devidos ao bem imóvel. Pois bem, agora imagine que quem está adquirindo esse bem imóvel seja uma pessoa que goza de imunidade. Olha só, no primeiro exemplo, eu vou comprar um imóvel de você.
tá? E você está devendo 3 anos de IPTU. Ah, você não estava com dinheiro, o fato é que você está com dívida de 3 anos de IPTU. Eu, Josi, pessoa normal, que não tem imunidade, vou adquirir, não tenho prova de quitação, logo, serei, nos termos do artigo 130 do CTN, realmente responsável por pagar o IPTU que você não pagou dos últimos 3 anos. Ok? Previsão legal? Perfeita. Mas digamos que seja uma pessoa que tem imunidade. Imagine a União comprando esse imóvel seu, ou uma dessas pessoas aqui mencionadas pelo artigo 150, inciso 6, a linha C. A pergunta que eu te faço é, como elas gozam de imunidade tributária, será que elas serão responsáveis por pagar o seu IPTU? Enquanto você pensa na resposta, eu vou lá para o nosso quarto e último bloco esperar você. Então, vem comigo.